Catholic renewal in the Holy Spirit. Long life for the charismatic. Espressione del più vasto movimento di rinnovamento carismatico. Popolo di Dio, popolo del rinnovamento carismatico. Fui convidado pelo padre Eduardo Dogert e também pelo Fernando para fazer parte desta conferência online sobre o Espírito Santo, nossa esperança. Eu agradeço pelo convite e pela confiança. Eu sou bispo há quase 2 anos, eu sou bispo diocesano de Paranavaí, no noroeste do Paraná. E eu gosto de estar no meio do povo, mas eu gosto sobretudo de ver aquilo que Deus está construindo no meio do povo, aquilo que Deus está construindo através da igreja no momento atual. E gosto também de estudar os sinais dos tempos, assim como chamava o Papa São João XXIII, antes do Concílio Vaticano II, das grandes mudanças na igreja, aquilo que Deus vai falando em cada momento da história para a igreja. O Espírito Santo, nossa esperança. Quem de nós poderia imaginar que há 100 anos, e isso é pouco perante toda a história da igreja, a pessoa do Espírito Santo era tida na igreja como o Deus desconhecido na igreja católica. Os pregadores tinham dificuldade de fazer pregação sobre o Espírito Santo quando precisavam falar na igreja, ou ainda tinham também dificuldade de fazer a pregação sobre a Santíssima Trindade, quando chegava a solenidade da Santíssima Trindade. Muitos deles, os pregadores, faziam referência a uma história contada por Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande teólogo que escreveu um livro, inclusive, sobre a Santíssima Trindade, e Santo Agostinho tentava entender o mistério trinitário. Eis que um dia, enquanto passeava pela praia, ele viu um menino que tinha feito um buraco na areia e com um recipiente ia buscar água no mar e colocava naquele buraco. E fazia esse percurso. E Agostinho observava, e Agostinho, a certa altura, perguntou: mas o que você deseja fazer? E ele disse: eu quero colocar toda a água do mar aqui nesse buraco. E Agostinho falou: isso aqui é impossível. E eis que aquele menino respondeu: pois bem, aquilo que você quer fazer, colocar toda a Trindade no seu entendimento, no seu intelecto, também é impossível. Então, vejam só, quando precisava falar do Espírito Santo, quando precisava falar do mistério trinitário, muitas vezes os pregadores se encontravam em dificuldade. E eis que alguns teólogos católicos muito importantes, de renome, começaram, antes ainda do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, a estudar sobre o Espírito Santo. Eles foram na Sagrada Escritura, pesquisaram, mergulharam na história da igreja e trouxeram muitas coisas bonitas. Um desses teólogos foi Yves Congar, um teólogo dominicano, e também o cardeal Suenens, cardeal da Bélgica, um homem apaixonado pelo Espírito Santo. Já na sequência, o Papa São João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, e o Papa disse assim, uma frase que ficou muito famosa, que a igreja precisava abrir as janelas para que entrasse um ar novo. E eis que esse ar novo, esse vento novo entrou, e é o Espírito Santo que está renovando a igreja. Exatamente naqueles anos nascia a renovação carismática católica. Portanto, nos anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II, houve uma descoberta vivencial do Espírito Santo. Não somente de conhecimento da figura, da pessoa dele, mas uma descoberta vivencial que foi até inesperada, rápida, contagiante, que abraçou a igreja inteira. E hoje a igreja toda vive, se renova pela ação do Espírito Santo.
Com o nascimento da Renovação Carismática Católica, houve, pouco a pouco, uma explosão de expressões, de novas realidades, de tantas formas bonitas de oração que foram crescendo e se desenvolvendo, se espalhando por toda a Igreja. Recentemente, o Papa Francisco quis que a Renovação Carismática Católica, que ele chama de corrente de graças, que nasceu entre os leigos e que alimentou a fé do povo e que foi se ramificando rapidamente e atingiu a Igreja inteira, passasse por uma nova reestruturação a partir dos dias de hoje. Percebo que no início só existia a Renovação Carismática Católica, mas depois foram vindo novas realidades, novas expressões, ramificações, e a um certo ponto até pareceu que essas novas realidades não faziam mais parte da Renovação Carismática Católica. Então, eis que o Papa Francisco, por meio do Dicastério Leigos, Vida e Família do Vaticano, que tem como prefeito o cardeal Kevin Farrell, o Papa está pedindo que haja um esclarecimento, isto é, a Renovação Carismática Católica, no entender da Igreja, é toda a corrente de graças que vem do Espírito Santo, nas suas mais variadas expressões, sem excluir nenhum grupo, nenhuma nova comunidade, nenhum meio de comunicação. Uma realidade abrangente é a corrente de graças, que é a Renovação Carismática Católica. E o Papa sente que a reestruturação que precisa ser feita, percebo que se trata de uma reorganização na estrutura, mas não no concreto da vida. Aquilo que são os grupos de oração, as expressões continuam do mesmo jeito. Que quer se organizar, se reorganizar, é a estrutura. E para isso, o Papa teve a inspiração de criar o CARIS, que é um serviço internacional para a Renovação Carismática Católica, que tem a sua sede em Roma. Esse serviço será acompanhado por aquele dicastério dos leigos que eu falei há pouco, e tem um moderador que foi escolhido pelo próprio Papa e que se trata do leigo Jean-Luc, da comunidade Emanuel. Notem bem, o próprio nome diz, CARIS é um serviço, é um novo serviço e único para toda a Renovação Carismática Católica. O seu objetivo, tem vários objetivos, mas um dos principais objetivos é criar a comunhão entre as diversas realidades existentes na Renovação Carismática Católica para o anúncio do Evangelho no mundo inteiro. O CARIS é um serviço internacional, mas haverá também, por assim dizer, um CARIS continental, um serviço continental e um serviço nacional. Aqui no Brasil, segundo as últimas informações que eu tenho, será chamado assim, Serviço Brasileiro de Comunhão CARIS. Então, nós não chamaremos CARIS Brasil ou CARIS do Brasil, mas Serviço Brasileiro de Comunhão CARIS. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? É que no mês de novembro de 2019, eu faço parte do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu fui eleito pelo Conselho Permanente como o bispo referencial para esta realidade do CARIS, aqui no Brasil. E, sendo assim, já na sequência, eu fui eleito em novembro, mas já na sequência eu pude participar do primeiro convênio internacional do CARIS, que aconteceu na segunda metade de janeiro, em Recife. Então, ali eu pude conhecer o cardeal, pude conhecer o próprio Jean-Luc e muitas realidades da Renovação Carismática Católica, as novas comunidades que estavam presentes ali naquele convênio. Então, como eu disse, a palavra central do CARIS é serviço. O CARIS não exerce qualquer tipo de autoridade ou ingerência em qualquer movimento, associação, nova comunidade ou outra realidade nascida à luz da Renovação Carismática Católica,
mas deve servir a todas as expressões desta corrente de graças. O CARES tem alguns objetivos. Vamos lá, eu vou ler alguns dos objetivos para vocês desse serviço internacional. Cuidar de promover a unidade e a comunhão entre todos os fiéis da Igreja Católica, sejam carismáticos ou não, de quaisquer movimentos, associações, novas comunidades, sem descuidar também dos demais cristãos. Construir e reforçar a vasta e diversificada família da renovação carismática católica já presente na Igreja, sem descuidar de todas as outras novas realidades. O outro objetivo é ajudar a aprofundar e promover a graça do batismo do Espírito Santo em toda a Igreja. Isso o Papa também pediu. Como também promover a dimensão ecumênica da renovação carismática católica e das novas comunidades e fomentar o compromisso de servir a unidade de todos os cristãos. Promover o serviço aos pobres e ações sociais através da renovação carismática católica. Enfim, organizar eventos, colóquios, retiros para líderes, a fim de gerar partilhas e trocas de experiências que fluem do Espírito Santo. Tem outros objetivos também listados, mas eu não vou apresentar hoje aqui. Se o CARES não tem poder, por assim dizer, ou não tem autoridade, quem então tem autoridade? Segundo o Papa, conforme nos disse o cardeal Kevin Ferriol, a autoridade está em cada diocese e cabe ao bispo diocesano. Cada bispo diocesano é responsável por tudo aquilo que acontece no território da sua diocese, inclusive por tudo aquilo que acontece a respeito desta grande corrente de graças. Assim, desaparecem todas as outras estruturas que tinham autoridade, como a Fraternidade Católica ou o NICRES. No encontro de Recife, o cardeal Kevin Ferriol, depois de falar sobre o serviço que é o CARES, ressaltou que seu trabalho não se limita a uma categoria específica, comunidades, grupos de oração, ou assim por diante, ou apenas associações maiores, nascidas da renovação carismática católica. O CARES está a serviço de toda e qualquer expressão da renovação, mesmo as menores, mesmo aquelas realidades que nem são ainda reconhecidas pela Igreja. De fato, uma das primeiras tarefas de cada serviço nacional de comunhão, que aqui nós chamaremos no Brasil o Serviço Brasileiro de Comunhão, é identificar todas as realidades que se considerem parte desta corrente de graça que é a renovação carismática católica, e depois envolvê-la na grande família da renovação, compartilhando a mesma comunhão e oferecendo-lhe os mesmos serviços. Por meio do CARES, todas as expressões da corrente de graça simplesmente poderão viver em comunhão com todas as demais realidades carismáticas. Assim, o CARES, ou melhor, aqui no Brasil, o Serviço Brasileiro de Comunhão, CARES, se insere nessa temática que nós estamos estudando hoje, através dessa conferência online, o Espírito Santo, nossa esperança. Enfim, agradeço ao CERN, ao Centro de Estudo de Renovação do Espírito, agradeço à Rede Século XXI por propiciar essa conferência, como também peço de Deus a bênção para todos vocês. Muito obrigado.